lá, dando sequência aqui, né, a nossa troca aqui de experiência, eu quero só abrir já de início um parênteses aqui, quando eu falei sobre sistema estéreo, precisa ser duas caixas ativas, é porque precisa ser duas caixas ativas. Mas para evitar qualquer crítica aí, eu estou falando de duas caixas. Agora, se o ambiente cabe 4 caixas, você quer ter uma economia sobre esta questão dessa colocação dessas 4 caixas, você pode pôr de um lado uma caixa ativa, um pouco mais na frente uma caixa mono, sendo que não vai dar só que não vai dar para fazer a questão ali do delay, porque elas estão ligadas uma na outra, mandando um sinal para outra. E do outro lado, outra caixa ativa com uma caixa passiva. Porém, se pensar na questão do delay, de se preparar de trás ali para quando o som vier chegar junto, estiver junto ali, aí tudo bem, aí tem que ser 4 caixas ativas. Só deixar esse breve parênteses aí, porque às vezes a gente fala as coisas, a pessoa acha que não, que pode fazer sim estéreo, só por se for um ambiente maior, vai ser 4 caixas. Pode. Então, mas eu quero deixar claro aqui que sim, com certeza. Eu estou falando um aspecto, nós estávamos tratando uma sala de 10 por 10. Caixa aí aproximadamente de 200 watts cada um. E dando prosseguimento, nós temos que pensar no posicionamento das caixas, né? Na questão onde elas vão ser postas naquele ambiente. Aqui está o local onde vai ficar ali o locutor, né? Vou usar esse termo porque aí abrange a todo, né? O vocalista ali, quem vai usar o microfone. Tá ali, tem o seu retorno no chão ali, voltado para ele. A partir daí para frente é que vai se colocar as 2 caixas ali, né? As caixas de IPA. Segundo lugar, posicionamento de caixa. Porque eu estou falando isso porque estamos trocando experiência. Já fui em muitos lugares que as caixas, quem está sentado do lado direito do banco, e do outro lado outro banco, fileira de banco. E olha para a caixa que está lá no PA, a da direita, da esquerda está virada para o lado esquerdo, e a da esquerda, quem está virada para frente de quem está no púlpito lá, ou no palanque, ou quem está de frente. Está virada a caixa para o lado direito. Ou seja, está assim o som. Está sendo projetado assim, ó, o som. Então, tudo isso são detalhes dentro de um projeto. Quando for posicionamento, isso está dentro do posicionamento da caixa, para que não haja cancelamento. Então, a caixa ela tem que ser direcionada para aquele público que precisa se alcançar com aquela projeção do áudio. Então, tem que ser na direção daquele lado ali, cada lado. Segundo, a mesa de som. Isso já tem que se pensar de início. Qual é a ideia ali? O lugar é pequeno, o celular é grande. O que vai ser feito naquele lugar? Primeiro, é o tamanho do ambiente no que diz respeito às caixas de som. Segundo, nós vamos para a mesa de som. Que aí vai ter que se fazer uma relação do que se vai ter naquele ambiente. O que se vai se fazer um setup do que se vai ser ligado naquele ambiente. Quantos instrumentistas, quantos microfones vão ser usados. Tudo isso tem que se pensar antes. O projeto que se cria pensando em tudo isso. Então tem que se consultar, né, quem de direito, né, que para quem nós fomos solicitados, né, ali onde nós trabalhamos, ali onde nós congregamos. E estou falando aqui, é cara de igreja, mas serve para todos. Então tem que saber disso para poder a mesa. Se vai se usar ali, vamos supor, 4 músicos, vai se usar 6 microfones, só isso? Então, você pode pensar numa mesa de 16 canais. Para não pensar numa mesa de 12, aí vai ficar meio apertado, vai ficar 2 canais sobrando, né? De entrada, estou falando de input. Temos que fazer o checklist de inputs. Quantos? O que vai ser ligado? Quantos? Aí estamos tomando um exemplo aqui de 10. 4 instrumentos, 6 microfones, são 10. Então, em vez de ser uma mesa de 12 canais, uma mesa de 14, se tiver, ou então 16 canais. Né? Se é 20, uma mesa de 24 canais. Sempre tem que pôr sobrando. Mas por que eu estou até tocando um assunto que me chamou a atenção a trazer para vocês essa troca de ideia? Por quê? Porque no determinado lugar que eu fui,
se pensou em comprar uma mesa boa, uma mesa digital, uma mesa boa, porém não se pensou na questão da troca da Medusa. Ela tinha uma Medusa. A Medusa era de 12 canais, que estava trabalhando antigamente com a mesa analógica de 12 canais. Show de bola! Ainda que estava limitado ali, sempre é bom dar uma sobra na questão daquilo que se vai comprar para se montar aquele sistema naquele local. Porém, agora se pensou na digital. Bom, pensou na digital. Digital 24 canais, é claro que são 20 input ali, porque os outros 4 são RCA, né? Que é onde vai se colocar ali, e outros mais. Então, são 24, mas na verdade são 20 canais de input. Então, tem que se pensar numa Medusa. Tem que se pensar numa Medusa, né? Se são 20 canais com 10 auxiliares, então a Medusa já não vai ser de 20 canais. A Medusa tem que ser de 32 canais, daí para mais. Por quê? Porque você vai trabalhar com auxiliares, você vai trabalhar com os inputs. Então, observe a dimensão e a importância de um projeto para um ambiente de sonorização local, onde você vai sonorizar, ou se pensa em fazer, né, uma mudança, uma renovação do sistema, que me fugiu o nome agora. Se eu me lembrar, eu falo aqui. Uma otimização, me lembrei. Você vai fazer uma otimização do sistema, outra hora nós possamos voltar a tocar nesse assunto. Aí, o que é a otimização do sistema? Você vai trocar tudo que tem ali por aparelho novo, porque tudo se desgasta com o tempo. Vai se trocar a caixa de som, tudo mais, o assunto não é esse. Então, vai se comprar uma mesa de som, tem que pensar qual a quantidade de input. O local vai se usar uma Medusa ou não? Qual é a distância? Onde vai ficar a cabine de som? E ainda assim, vai se precisar usar uma Medusa para facilitar, né, essa conexão de recepção e volta do sinal para poder ir para as caixas e tudo mais. Então, tem que se pensar, né, nos input e também na questão de relacionar a mesa de som com a questão do uso da Medusa, e isso sempre com sobra. Coloquei aqui cabeamento. Tem que se pensar na qualidade de conectores, na qualidade dos cabos, porque cabo não é simplesmente o cabo, amado. Cabo, ele é um equipamento. Eu aprendi isso dentro de um curso de cabos e conectores com um engenheiro, né, de áudio, Olavo, o canal dele, Fonte, né, o canal dele lá no YouTube, e fiz aquele curso ali, ele tratava dessa forma. É o que nós temos que fazer. Cabo não é simplesmente cabo, que se deve tratar como qualquer coisa. Cabo é um equipamento. Sem o cabo, para que uma mesa Soundcraft UI24R? Para que umas caixas Yamaha, umas caixas M-Audio, umas caixas TAC, uma lá na Rei ATAC, M-Audio, qualquer outra marca aí de primeira linha, sem os cabos? Não vai ter serventia nenhuma no local onde você vai sonorizar. Então, quando se pensa em equipamento, logo se associa a questão também dos cabos, que também é um equipamento. Então tem que ter o devido zelo, o devido cuidado, como guardá-lo, não é de qualquer maneira. Vai enrolar ele, enrola com a fita crepe ou com um pedaço de plástico, sei lá, que vai fazer menos fita isolante ou fita crepe para não ficar aquela cola. Conector está ali sem usar, tenta proteger o conector para questão de maresia, qualquer questão aí, porque isso vai implicar na questão do sinal. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, nós falamos, né, do posicionamento da caixa, mesa de som, cabeamento e o local, para encerrar aqui, nesses 30 segundos, o local da cabine de som, adequadamente, sempre no fundo, de frente para onde está os PA. Sempre no fundo, de frente para a projeção do ambiente, para que ali ele possa ter um controle adequado para todos quanto vão estar naquele ambiente a fazer uso daquele local que está sendo projetado o som, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, e pense nisso, na questão, quando se pensa em se sonorizar um lugar. Pense nessa palavrinha, projeto. Possivelmente vou ter mais um vídeo sobre esse assunto, tá bom? Até lá, então.